Feche os olhos por um segundo. Imagine que você acorda amanhã, olha pela janela, e o sol sumiu. No lugar dele, existe algo tão grande que ocupa todo o céu. Não uma parte do céu, o céu inteiro. Do horizonte à esquerda até o horizonte à direita. Uma superfície avermelhada, borbulhante, viva, pulsando como se o próprio universo estivesse respirando. Você não consegue ver onde ela começa. Não consegue ver onde ela termina. Ela simplesmente é tudo. E o mais perturbador não é o tamanho. É que ela está tão longe que a luz que você está vendo agora saiu dessa estrela quando os dinossauros ainda pisavam na Terra. Essa estrela existe. Ela tem um nome. Stephenson 2A18. E quando os astrônomos finalmente conseguiram medir o tamanho dela, houve um silêncio nos laboratórios. Não o silêncio de quem não entende. O silêncio de quem entendeu demais. Mas antes de chegar até ela, precisamos destruir completamente a sua percepção de tamanho. Porque se você ainda acha que o Sol é grande, o que vem a seguir vai quebrar alguma coisa dentro de você. Existe uma tendência humana muito natural. Quando olhamos para o Sol, sentimos que ele é enorme. E ele é. Para os padrões da nossa experiência diária, o Sol é algo além de qualquer escala que conseguimos imaginar na superfície da Terra. Mas o problema é exatamente esse. Nós comparamos o Sol com coisas da Terra. E quando fazemos isso, nossa mente fica satisfeita. Ela encerra o assunto. Ela diz: pronto, entendi. É muito grande. Mas o universo não foi construído para satisfazer a nossa mente. O Sol tem um diâmetro de aproximadamente 1,4 milhão de quilômetros. Se você transformasse isso em algo concreto, imagine uma autoestrada. Uma autoestrada reta, plana, infinita. Para cruzar o Sol de uma ponta a outra dirigindo a 100 km por hora, sem parar, sem dormir, sem comer, você levaria aproximadamente 16 anos. 16 anos dentro de um carro, em linha reta, só atravessando o Sol. Ainda não impressionado? Tente isso. Pense na Terra. A Terra tem cerca de 12.700 quilômetros de diâmetro. Para encher o Sol com cópias da Terra, você precisaria de aproximadamente 1,3 milhão de terras. 1.300.000, empilhadas, dentro do Sol. Agora guarde esse número na sua cabeça, porque daqui a pouco ele vai parecer ridiculamente pequeno. O Sol é uma estrela anã amarela. Esse é o nome técnico. Anã, isso não é exagero poético. É classificação científica. Dentro da família das estrelas, o Sol ocupa uma posição absolutamente mediana. Não é a maior. Não é a menor. É uma estrela comum, de meia-idade, vivendo uma vida tranquila num braço periférico de uma galáxia que também não é particularmente especial. Mas mesmo sendo comum, o Sol domina 9,86% de toda a massa do Sistema Solar. Todos os planetas, todas as luas, todos os asteroides, todos os cometas, todo o pó interestelar que existe entre o Sol e a borda do Sistema Solar juntos, somados, comprimidos num único objeto, ainda representariam apenas 0,14% da massa do Sol. Isso é o que uma estrela comum faz. E mesmo assim, Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, caberia dentro do Sol mais de 1000 vezes. 1000. Júpiter, aquela bola gigante de gás que já parece absurdamente grande quando você olha para ela numa foto, cabe dentro do Sol 1000 vezes com espaço sobrando. Mas o Sol ainda é uma anã. Então, o que são as estrelas realmente grandes? Vamos começar a escalar, devagar. Porque se eu mostrar o final agora, você não vai conseguir processar. Existe uma estrela chamada Sirius. Você provavelmente já ouviu esse nome. É a estrela mais brilhante do céu noturno, visível a olho nu, piscando com uma luz quase azulada. Sirius é aproximadamente 2 vezes mais massiva que o Sol e quase 2 vezes maior em diâmetro. Já é mais impressionante, mas não é nada. Existe Vega, outra estrela famosa, brilhante, bonita. Cerca de 2,4 vezes o diâmetro solar. Ainda não é nada. Existe Pollux, uma gigante laranja, cerca de 9 vezes o diâmetro do Sol. Começamos a entrar em território interessante. Existe Arcturus, 25 vezes o diâmetro do Sol. Se Arcturus estivesse no lugar do Sol agora mesmo, ela ocuparia o espaço de metade da órbita de Mercúrio. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, estaria sendo varrido pela superfície da estrela. Mas ainda não chegamos nem perto do começo. Agora entre nas gigantes vermelhas. Estrelas que chegaram ao fim de uma certa fase de suas vidas e começaram a se expandir de uma forma que desafia qualquer intuição. O núcleo encolhe. O exterior explode para fora. A estrela incha como um balão sendo inflado por uma força que não tem pudor com o espaço ao redor. Aldebaran. O olho da constelação de Touro. 44 vezes o diâmetro do Sol. Se estivesse aqui, engolfaria completamente a órbita de Mercúrio e chegaria quase até Vênus. Enif, a estrela que marca o nariz de Pégaso no céu. Aproximadamente 185 vezes o Sol. Já começamos a ter dificuldade de imaginar. Antares, uma das estrelas mais famosas do céu do hemisfério sul, pulsando em vermelho escarlate na constelação do Escorpião. Aproximadamente 700 vezes o diâmetro do Sol. Se Antares estivesse onde o Sol está agora, ela engolfaria completamente Mercúrio, Vênus, a Terra e chegaria quase até Marte. A Terra não existiria mais. Estaria dentro da estrela. Sente a vertigem. Ela ainda vai aumentar. Existe um conceito que os astrônomos chamam de supergigante vermelha. Não é só uma estrela grande. É uma categoria diferente de existência.
São estrelas que chegaram a um estágio de vida onde a gravidade e a pressão interna travam uma batalha épica. E o resultado dessa batalha é um objeto de proporções que desafiam a linguagem humana. Betelgeuse. Você provavelmente conhece esse nome. A estrela que fica no ombro de Órion, aquela que vez ou outra aparece em manchetes porque pode explodir a qualquer momento. Betelgeuse tem entre 700 e 1000 vezes o diâmetro do Sol dependendo da medição e de qual fase de sua pulsação ela está atravessando. Porque sim, Betelgeuse pulsa. Ela expande e contrai como se estivesse respirando, mudando de tamanho ao longo de meses. Se Betelgeuse estivesse onde o Sol está, ela engolfaria completamente Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte. Júpiter estaria bem na superfície dela, talvez ainda fora, talvez já dentro, dependendo da fase de pulsação. O nosso planeta, a nossa casa, o lugar onde toda a história humana aconteceu seria um ponto minúsculo submerso na atmosfera de uma estrela que está a ponto de morrer. Mas espera, Betelgeuse não é a maior. Está nem perto de ser a maior. E foi aqui que os astrônomos começaram a perceber algo perturbador. Cada vez que eles achavam que tinham encontrado a maior estrela, aparecia outra, e outra, e outra. Como se o universo estivesse competindo consigo mesmo para ver o quão longe consegue levar um objeto antes que a física diga basta. VV Canis Majoris. Por muitos anos, foi considerada uma das maiores estrelas conhecidas. Aproximadamente 1.400 a 1.500 vezes o diâmetro do Sol. Ela está a cerca de 3.840 anos-luz da Terra, numa região da nossa galáxia que fica na constelação do Cão Maior. É uma hipergigante vermelha, uma categoria acima das supergigantes. E é instável. Ela ejeta material constantemente, jogando para o espaço quantidades absurdas de gás e poeira, como se estivesse se desfazendo aos poucos, como se a própria gravidade não conseguisse mais manter tudo junto. Se VV Canis Majoris estivesse no lugar do Sol, ela se estenderia além da órbita de Saturno. Saturno, o planeta com os anéis, que fica a 1,4 bilhão de quilômetros do Sol, estaria dentro da estrela. A Terra estaria a mais de 1 bilhão de quilômetros dentro do interior de uma estrela. A luz, a coisa mais rápida que existe no universo, levaria aproximadamente 8 horas para atravessar VV Canis Majoris de uma extremidade à outra. 8 horas viajando à velocidade da luz, para cruzar uma estrela. Mas isso não é a parte mais assustadora. A parte mais assustadora é que existe algo ainda maior, muito maior. E por décadas, ficou escondido no meio da confusão de uma das regiões mais densas e caóticas da nossa galáxia, como se o universo deliberadamente tivesse tentado ocultá-lo. Stephenson 2 é um aglomerado estelar. Um grupo de estrelas relativamente próximas umas das outras, localizadas na direção do centro galáctico, mergulhadas numa névoa densa de gás e poeira que torna a observação extremamente difícil. Astrônomos sabiam que havia algo interessante ali, mas a poeira interestelar bloqueava a luz visível de forma tão eficiente que era quase impossível enxergar claramente. Foi necessário usar telescópios de infravermelho, que conseguem enxergar através da poeira como se ela não existisse, para revelar o que estava escondido dentro desse aglomerado. E quando os dados chegaram, houve uma pergunta que ficou pairando nos laboratórios. Isso pode estar certo. A estrela que os astrônomos identificaram como Stephenson 2A18, também conhecida pela designação técnica S2A18, é classificada como uma supergigante vermelha de proporções extraordinárias. Quando as medições foram refinadas e confirmadas por múltiplos grupos de pesquisa independentes, o número que surgiu foi este. Aproximadamente 2.150 vezes o diâmetro do Sol. 2.150 vezes. Pare. Respire. Tente processar isso. Lembra do Sol. Aquele objeto dentro do qual cabem 1,3 milhão de terras. Aquele objeto que levaria 16 anos para ser atravessado de carro. Pegue esse objeto. Agora coloque 2.150 deles lado a lado. Essa é a distância que você teria que percorrer para ir de um lado ao outro de Stephenson 2A18. Ou pense assim. Quantas terras caberiam dentro de Stephenson 2A18? Não é mais 1,3 milhão. São aproximadamente 10 bilhões de terras. 10 bilhões. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Se você tentasse contar um número por segundo, sem parar dia e noite, levaria mais de 300 anos para chegar ao fim. Mas números frios não conseguem transmitir o que isso significa visualmente. Então vamos fazer diferente. Imagine que você está num ônibus espacial. Não uma nave do futuro, só um ônibus, viajando à velocidade de um avião comercial, 900 km por hora. Você decide dar uma volta ao redor de Stephenson 2A18, como se estivesse circundando um planeta. Quanto tempo levaria? Aproximadamente 1.100 anos. Você embarcaria hoje. Seus filhos nunca veriam o fim da viagem. Seus netos também não. Os filhos dos seus netos também não. 11 gerações de humanos nasceriam e morreriam dentro desse ônibus antes que ele completasse uma única volta ao redor dessa estrela. Não é abstração poética. É matemática simples. E agora pense na luz. A luz viaja a 300 mil km por segundo. Um fóton de luz parte de um lado de Stephenson 2A18 e precisa atravessar lá. Quanto tempo leva? Aproximadamente 7 a 8 horas. Uma estrela tão grande que a luz precisa de horas para atravessar lá. Enquanto a luz cruza Stephenson 2A18, você pode acordar de manhã, trabalhar o dia inteiro, jantar, assistir um filme e ir dormir.
E a luz ainda não chegou do outro lado. Agora imagine isso no lugar do Sol. Feche os olhos e tente visualizar. Nosso sistema solar. O Sol no centro. Mercúrio na primeira órbita. Vênus na segunda. A Terra na terceira. Marte na quarta. Depois o cinturão de asteroides. Depois Júpiter, com suas luas. Depois Saturno e seus anéis. Depois Urano. Depois Netuno. Agora substitua o Sol por Stephenson 2 a 18. A superfície da estrela começaria onde o Sol está agora, e se expandiria para fora. Mercúrio desaparece instantaneamente, submerso a bilhões de quilômetros dentro do interior estelar. Vênus desaparece. A Terra desaparece. Marte desaparece. O cinturão de asteroides desaparece. Júpiter desaparece. Saturno desaparece. A superfície de Stephenson 2 a 18 estenderia até um ponto que ficaria entre as órbitas de Saturno e Urano. Urano, o sétimo planeta do Sistema Solar, estaria praticamente na superfície da estrela. Talvez dentro dela. Apenas Netuno, o planeta mais distante, talvez ficasse fora. Todo o nosso Sistema Solar. Esse lugar vasto que a humanidade nunca conseguiu cruzar com nenhuma nave que já construiu. Esse espaço que enviamos sondas por décadas para explorar. Caberia dentro dessa estrela com espaço de sobra. Existe um outro ângulo que poucos param para considerar. Como essa estrela apareceria no céu se estivesse na mesma distância que o Sol está de nós. O Sol ocupa no nosso céu um círculo de aproximadamente meio grau de diâmetro. É por isso que você nunca deve olhar diretamente para ele. Esse meio grau parece pequeno, mas é suficiente para cegar. Stephenson 2 a 18, na mesma distância, ocuparia aproximadamente 1000 vezes mais espaço angular no céu. Pense nisso. Não seria um círculo de meio grau. Seria uma superfície que cobriria mais de 500 graus quadrados do céu. O horizonte inteiro. Mais do que o horizonte. Você não conseguiria ver onde ela termina porque sua própria curvatura a colocaria atrás do horizonte dos dois lados. Não existiria dia nem noite no sentido que conhecemos. Existiria uma superfície alaranjada e avermelhada, quente, pulsando lentamente, dominando cada pedaço do céu visível. Não haveria horizonte. Não haveria azul. Só ela. E mesmo assim, apesar de ser inimaginavelmente enorme, Stephenson 2 a 18 emite muito menos calor por metro quadrado de superfície do que o nosso Sol. Porque é mais fria. Estrelas maiores podem ser mais frias. O vermelho que ela emite é o vermelho de uma superfície que está apenas em torno de 3.200 graus Celsius, comparado com 5.500 graus da superfície solar. Mas o que ela perde em temperatura, compensa de forma obscena em tamanho. Agora precisamos falar sobre onde ela está. Porque a distância até Stephenson 2 a 18 é, por si só, uma aula de humildade. Ela está a aproximadamente 20.000 anos-luz da Terra. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. A luz viaja a 300.000 km por segundo. Em um ano, ela percorre aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Multiplique isso por 20.000. A distância até Stephenson 2 a 18 é aproximadamente 189 quintilhões de quilômetros. Esse número tem 18 zeros. É um número tão grande que não existe analogia cotidiana capaz de capturá-lo de forma satisfatória. Mas tente isso. Se você pegasse a nave mais rápida que a humanidade já construiu, a sonda Helios 2, que viajava a cerca de 252.000 km por hora, e apontasse ela diretamente para Stephenson 2 a 18, quanto tempo levaria para chegar lá? Aproximadamente 81 bilhões de anos. 81 bilhões. O universo tem apenas 13,8 bilhões de anos de existência. Você precisaria de 6 universos inteiros, do Big Bang até hoje, para fazer essa viagem com a nave mais rápida que já construímos. E então surgiu a pergunta que os astrônomos não conseguiam parar de fazer. Como uma estrela assim existe? Para entender isso, precisamos falar sobre como estrelas nascem. Porque não é um processo gentil. É violento, caótico e absolutamente grandioso. Numa região do espaço onde existe gás e poeira em abundância, a gravidade começa a trabalhar silenciosamente. Moléculas de hidrogênio começam a se atrair umas para as outras. A nuvem começa a colapsar lentamente para dentro de si mesma, como um oceano sendo sugado para um ralo invisível. À medida que o material se comprime no centro, a temperatura aumenta. Depois aumenta mais. E mais. Quando a temperatura no núcleo central atinge aproximadamente 10 milhões de graus Celsius, algo impossível acontece do ponto de vista humano. Os núcleos de hidrogênio começam a se fundir. Fusão nuclear. A energia mais poderosa que a natureza conhece é liberada. E uma estrela nasce. Para estrelas comuns, esse processo cria um equilíbrio relativamente estável. A pressão da fusão empurra para fora. A gravidade empurra para dentro. Equilíbrio. Estabilidade. Vida longa. Mas para estrelas massivas, esse equilíbrio é muito mais tenso. Muito mais frágil. A fusão é mais intensa. A pressão de radiação é enorme. E em algum ponto da vida de algumas dessas estrelas massivas, quando o combustível começa a mudar, quando o núcleo começa a contrair, o exterior começa a se expandir de forma dramática. É assim que nascem as supergigantes vermelhas. Estrelas que, num certo sentido, estão morrendo muito lentamente e de forma muito espetacular. Mas existe um problema. Stephenson 2 a 18 é tão grande que os próprios modelos que os astrônomos usam para descrever estrelas têm dificuldade em explicá-la completamente.
Existe um limite teórico chamado limite de Eddington, que estabelece a pressão máxima de radiação que uma estrela pode exercer antes que ela literalmente se destrua a si mesma, ejetando suas camadas externas para o espaço. Para estrelas como Stephenson 2A18, os cálculos ficam complicados. Ela existe num regime onde as forças que estão tentando destruí-la e as forças que a mantêm coesa estão em equilíbrio extremamente delicado. Como um edifício de 200 andares construído numa falha geológica ativa. Tecnicamente possível, teoricamente estável, mas assustadoramente frágil quando você olha de perto. Isso significa que Stephenson 2A18 provavelmente não terá uma vida longa. E quando estrelas assim morrem, elas não morrem silenciosamente. O mais estranho vem agora. Estamos falando de uma estrela tão grande que parece o limite absoluto do que pode existir. Mas os astrônomos continuam encontrando candidatas, continuam refinando medições, continuam debatendo se Stephenson 2A18 é realmente a maior, ou se existem objetos ainda maiores escondidos nas regiões mais densas da nossa galáxia ou em outras galáxias inteiramente. A dificuldade é que medir o tamanho de estrelas extremamente distantes não é simples. Envolve medir a temperatura, a luminosidade, a distância e calcular o raio a partir disso. Cada uma dessas medições carrega incerteza, e quando você acumula incertezas, o número final pode variar bastante. Existem candidatas. W26, no aglomerado Westerlund 1, WHG64, na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da nossa. RWC Fei. Cada uma dessas estrelas tem medições que em alguns estudos a colocam no patamar de Stephenson 2A18, às vezes até maiores. A classificação não é definitiva. A ciência ainda está debatendo. E essa incerteza, longe de ser frustrante, é perturbadora de uma forma muito específica. Porque significa que pode existir algo ainda maior. Pode existir uma estrela que a humanidade ainda não conseguiu medir adequadamente. Pode existir, em algum ponto dessa galáxia ou de outra, um objeto tão imenso que nossos instrumentos atuais simplesmente não conseguem capturá-lo com precisão suficiente. Talvez nem Stephenson 2A18 seja a maior estrela existente. Mas, por agora, vamos aceitar a escala do que sabemos. E vamos pensar no que acontece quando estrelas assim morrem. Porque é aqui que a narrativa cósmica fica verdadeiramente vertiginosa. Estrelas massivas, quando chegam ao fim, não simplesmente apagam como uma vela. Elas explodem. A palavra que usamos é supernova. Mas essa palavra é tão comum que perdemos o senso do que ela significa. Uma supernova libera em questão de segundos mais energia do que o Sol vai emitir em toda a sua vida de 10 bilhões de anos. Leia isso de novo. Segundos versus 10 bilhões de anos. Durante algumas semanas após a explosão, uma supernova pode ser mais brilhante do que toda a galáxia que a contém. Uma única estrela, explodindo, pode ofuscar 100 bilhões de outras estrelas juntas. Nas galáxias distantes que observamos através de telescópios, às vezes vemos um único ponto de luz aparecer do nada e ficar tão brilhante quanto a galáxia inteira. Isso é uma supernova, uma morte estelar, visível a bilhões de anos-luz de distância. Para estrelas tão massivas quanto Stephenson 2A18, o processo pode ser ainda mais dramático. Dependendo da massa e das condições do colapso, o resultado pode ser uma hipernova, uma explosão ainda mais violenta, capaz de lançar jatos de energia concentrada que atravessam o espaço por milhares de anos-luz. E no centro de tudo isso que sobra, uma das coisas mais estranhas que o universo sabe fazer: um buraco negro. Um objeto tão denso que nem a luz consegue escapar. Existe um detalhe sobre Stephenson 2A18 que nunca para de me perturbar. A luz que vemos dela agora, quando apontamos um telescópio nessa direção, essa luz saiu de lá há 20 mil anos. Quando essa luz partiu de Stephenson 2A18, os humanos modernos já existiam na Terra, mas não tinham inventado a escrita ainda. A roda ainda não existia. As grandes civilizações da Mesopotâmia e do Egito ainda não tinham começado. Nós estamos vendo o passado. Sempre estamos vendo o passado quando olhamos para as estrelas. E isso cria uma possibilidade perturbadora. Stephenson 2A18 pode não existir mais. Ela pode ter explodido há 10 mil anos em uma supernova de proporções cataclísmicas. Mas a luz dessa explosão ainda não chegou até nós. Ainda está a caminho. Em algum momento, numa noite qualquer, um astrônomo vai olhar para o céu na direção certa e ver uma estrela que não estava lá antes, brilhante, intensa, e vai perceber que está assistindo à morte de algo que era maior do que qualquer coisa que já conhecemos. Ou talvez ela ainda esteja lá, pulsando, respirando, indiferente à nossa existência. E agora, chegamos ao lugar onde a ciência termina e a contemplação começa. Existe uma escala de tempo que a astronomia usa para falar sobre a vida das estrelas que é impossível de processar emocionalmente, mesmo quando você a entende intelectualmente. O Sol tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos de idade. Está na metade de sua vida. Vai durar mais 5 bilhões de anos antes de se transformar numa gigante vermelha e engolfar a Terra. 5 bilhões de anos. Toda a história da vida na Terra, do primeiro micróbio unicelular até você lendo isso agora, aconteceu em 3,8 bilhões de anos. Ainda sobram mais 5 bilhões pela frente. Mas estrelas massivas como Stephenson 2A18 têm vidas muito mais curtas. Quanto maior a estrela,
mais intensamente ela queima, e mais rápido ela consome seu combustível. Uma estrela como Stephenson 2A18 provavelmente tem uma vida de alguns milhões de anos. Não bilhões, milhões. Isso parece muito, mas na escala cósmica é uma piscar de olhos. Enquanto o Sol vai durar 10 bilhões de anos, Stephenson 2A18 pode durar apenas alguns milhões antes de explodir. É como comparar a vida de uma tartaruga com a de uma borboleta. Quanto maior a glória, menor a duração. Existe uma ideia na astronomia chamada de síntese de elementos pesados. É uma das histórias mais lindas e perturbadoras que a ciência já descobriu. Toda a tabela periódica, todos os elementos que existem além do hidrogênio e do hélio simples, carbono, oxigênio, nitrogênio, ferro, cálcio, todos os elementos que constroem planetas e oceanos e atmosferas e corpos vivos, foram criados dentro de estrelas. Não em qualquer estrela, nas estrelas massivas, e especialmente nas explosões de supernova. Durante a vida de uma estrela massiva, a fusão nuclear no núcleo vai passando de hidrogênio para hélio, depois para carbono, depois para oxigênio, depois para silício, construindo elementos cada vez mais pesados como se fosse uma fábrica química operando a temperaturas e pressões impossíveis de reproduzir em laboratório. E quando a estrela explode, ela ejeta tudo isso para o espaço. Todo esse material enriquecido em elementos pesados é lançado a velocidades relativísticas para o meio interestelar, onde eventualmente se mistura com outras nuvens de gás, onde eventualmente, sob a ação da gravidade, colapsa para formar novas estrelas, e novos planetas, e novas possibilidades. O cálcio nos seus ossos foi forjado no interior de uma estrela, que explodiu bilhões de anos antes de você nascer. O ferro no seu sangue veio de uma morte estelar. O oxigênio em cada respiração que você dá foi criado num núcleo estelar a temperaturas de centenas de milhões de graus. Você não é apenas uma criatura que olha para as estrelas. Você é, literalmente, feito de estrelas. E então tudo ficou ainda maior, porque até agora estávamos falando de estrelas individuais. Mas o universo não é uma coleção de estrelas. É uma coleção de galáxias, cada uma contendo centenas de bilhões de estrelas, e existem centenas de bilhões de galáxias no universo observável. Stephenson 2A18 está na nossa galáxia, a Via Láctea. A Via Láctea tem aproximadamente 200 a 400 bilhões de estrelas. E existe uma boa chance estatística de que em algum lugar nessas centenas de bilhões de estrelas existam objetos ainda maiores do que Stephenson 2A18 que ainda não foram catalogados, que ainda não foram medidos com precisão, que existem em silêncio numa região da galáxia que nossos telescópios ainda não vasculharam com atenção suficiente. E isso é só a Via Láctea. A galáxia de Andrômeda, nossa vizinha mais próxima, fica a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Tem também centenas de bilhões de estrelas. E além dela existem o grupo local, o superaglomerado de Virgem, a Grande Muralha de Hércules Corona Borealis, estruturas que têm tamanhos de centenas de milhões de anos-luz que desafiam qualquer tentativa de visualização. O universo observável tem um diâmetro de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz, Stephenson 2A18, que com 2.150 raios solares parece o limite absoluto do que pode existir. É um ponto. Um ponto invisível num ponto invisível numa região invisível de uma galáxia que é ela própria invisível na escala do cosmos. Então por que importa? Por que devemos nos importar com uma estrela que está a 20 mil anos-luz de distância, que nunca vamos alcançar, que nunca vamos visitar, que vai explodir num momento que não temos como prever, deixando uma cicatriz de energia no espaço que talvez chegue até nós num futuro tão distante que a humanidade pode nem existir mais? Porque contemplar Stephenson 2A18 faz algo com o cérebro humano que poucas outras coisas conseguem fazer. Ela destrói a ilusão de centralidade. Existe uma tendência profundamente humana de colocar a nós mesmos no centro de tudo. Não de forma consciente ou arrogante, mas simplesmente porque é assim que a experiência humana funciona. Você está sempre no centro da sua própria perspectiva. Tudo ao seu redor orbita em torno da sua experiência subjetiva. Mas Stephenson 2A18 é um objeto que faz essa ilusão colapsar de forma física. Quando você realmente processa o tamanho dela, quando você deixa o número 2150 raios solares se transformar em imagem mental real, quando você imagina nosso sistema solar inteiro cabendo dentro dela como um grão de areia dentro de uma bola de futebol, algo muda na sua relação com a realidade. A sua vida, com todos os seus problemas, urgências, preocupações, esperanças e medos, acontece numa escala que é incomensuravelmente menor do que uma única estrela numa galáxia de centenas de bilhões de estrelas no universo de centenas de bilhões de galáxias. Isso não deveria ser deprimente, deveria ser libertador. Porque junto com a pequenez vem outra percepção, igualmente vertiginosa. O fato de que você existe é estatisticamente insano. Para que você estivesse aqui, lendo isso agora, era necessário que estrelas específicas tivessem nascido bilhões de anos atrás. Era necessário que elas tivessem vivido vidas específicas. Era necessário que elas tivessem explodido de formas específicas, espalhando os elementos certos pelas regiões certas do espaço.
Era necessário que uma nuvem de gás específica, enriquecida com esses elementos, tivesse colapsado de uma forma específica para criar um sistema solar específico, com um planeta numa posição específica, com condições específicas de temperatura e química, e que nesse planeta, ao longo de bilhões de anos de evolução química, biológica e cognitiva, algo emergisse que fosse capaz de olhar para o céu e fazer. Pergunta: quanto é grande demais? A resposta que o universo oferece é maior do que você pode imaginar. Sempre maior. Existe uma última coisa sobre Stephenson 2:18 que vale guardar. Ela está pulsando. Não de forma rápida, não de forma dramática. Mas a superfície dela expande e contrai lentamente, ao longo de meses ou anos, respondendo às pressões internas que disputam o controle sobre seu interior. É uma espécie de respiração. Uma respiração que, se traduzida para sons audíveis, seria tão grave que o ouvido humano não conseguiria perceber. Uma nota musical de frequência tão baixa que ficaria abaixo de qualquer instrumento que já construímos. Seria uma vibração, sentida mais do que ouvida. O universo não é silencioso. Ele está constantemente em movimento, constantemente se expandindo, pulsando, colapsando, explodindo. Nós é que somos pequenos demais e vivemos de forma rápida demais para perceber esse ritmo. Mas ele está lá. Stephenson 2:18 é uma das vozes mais profundas nesse coro cósmico interminável. Na próxima vez que você olhar para o céu à noite, quando você vir aquela poeira de luz que chamamos de Milky Way, aquela névoa esbranquiçada que é na verdade bilhões de estrelas sobrepostas umas às outras na linha de visão, pense que em algum ponto dessa névoa, numa direção específica, existe uma estrela que engoliu nosso sistema solar inteiro e ainda sobrou espaço. Você não vai conseguir vê-la. Ela está a 20.000 anos-luz de distância, escondida atrás de camadas de gás e poeira interestelar, pulsando silenciosamente numa escala que nossa linguagem tem dificuldade de representar. Mas ela está lá, respirando, esperando, indiferente e magnífica. E em algum momento sem aviso, cerimônia, ela vai decidir parar. E quando isso acontecer, por algumas semanas, mesmo através de todo o gás e toda a poeira e de todos os 20.000 anos-luz de distância, haverá um ponto novo no céu, brilhante, impossível de ignorar. Uma última mensagem de algo que era maior do que qualquer palavra que inventamos, e a luz dessa morte já pode estar a caminho, viajando em nossa direção neste exato segundo, a 300.000 quilômetros por segundo, trazendo notícias de um fim que aconteceu há milênios. O universo não pede permissão, não espera que a gente entenda. Ele simplesmente acontece, em uma escala tão vasta que torna a palavra imensidão ridícula. E nós, nesse grão de poeira chamado Terra, em volta dessa chama mediana chamada Sol, temos o privilégio absurdo de saber que existe algo maior, de ser capazes de medir, de ser capazes de imaginar, de ser capazes de sentir vertigem. Isso, talvez, seja a coisa mais extraordinária de todas.